bom estar na casa do Pai, que bom ver vocês, família linda, família CDC, né? E estou feliz em poder compartilhar daquilo que Deus tem feito e estar mais uma vez trazendo aquelas lembranças do que é tão importante a gente estar caminhando aqui nesse lugar. Vamos orar? Pai, te dou graças por essa noite, por esse ambiente tão cheio da Tua presença, da Tua glória. Como é bom sermos livres em Ti para adorar, para expressar, para sermos família, para sermos guiados pelo Teu Espírito. Obrigado, Deus, por essa direção em que oramos juntos pela Alcione. Obrigado por podermos celebrar com a Verinha esse momento especial. E é isso que queremos viver sempre, Deus. Viver os propósitos do Senhor, sermos bênção na vida um do outro, sermos corpo e família. Em nome de Jesus, nós te damos graças. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, capítulo 10. Eu não tenho algo novo para trazer, mas como eu sei que a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela penetra, eu sei que o Senhor fala de várias formas e a palavra dele vai trazendo sempre para nós algo novo, então com certeza vai chegar para você como um alimento fresquinho. Talvez você já leu, já conhece esse texto, eu mesma posso ter falado para você em alguma ocasião, mas hoje vai chegar aí como algo fresco. Você recebe isso? Amém? A palavra de Deus é viva. Hebreus capítulo 10. Verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quero repetir. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Agora, volta um pouquinho aí nos versículos e vá para o versículo 23 até o 25. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Temos falado que temos vivido dias difíceis, dias estranhos, últimos dias difíceis de fato, mas há uma promessa de Deus, uma promessa fiel, de que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a terra, né? E como as águas cobrem o mar, assim se encheriam, né? E que os nossos filhos iam profetizar, os velhos iam sonhar, e há uma promessa. Então, quando tudo começa a parecer estranho, você fala, está chegando o fim. Alguns já falam, né, Maranata. Eu também já tenho falado. Tem hora que a notícia chega tão ruim, tão difícil, que você fala assim, vem Jesus, Maranata, vamos acabar com isso, já deu, está muito, né? Mas olha o que a palavra de Deus está nos dizendo, que nós temos necessidade. Quando você tem necessidade de algo, você busca por aquilo, não é verdade? Você necessita de água para matar a sua sede, você busca por água. Você necessita de saúde, você busca orientação com a medicina, com o nutricionista, com o especialista que precisa, porque você tem necessidade. A palavra de Deus está dizendo que nós temos necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade dEle, a gente consiga alcançar a promessa. Às vezes é necessário cada um de nós avaliarmos os condicionamentos que Deus coloca na sua palavra. Seria tão bom se Ele simplesmente falasse e cumprisse, mas entre o que Ele fala e o cumprimento, existe o famoso processo, palavrinha que aqui todo mundo conhece,
Duas palavras muito usadas na comunidade do caminho: desafio e processo. Você se sente desafiado todos os dias. Você sabe que você está num processo e não adianta pular etapa. E quando você aceita isso, vai ficando mais fácil, vai ficando mais, como que eu vou dizer? De fato mais fácil. Porque se você resiste, a coisa fica, como dizia Zildinha, e eu nunca esqueço, enjambrada. Não vai. É o famoso parafuso que você tenta colocar, enroscar, e ele enjambrou e não tem jeito. Então, quem já teve a oportunidade de conversar um pouquinho com o pastor Adenilson, sabe que ele gosta muito de usar uma palavrinha que é assim: vamos trabalhar com o que funciona? Às vezes, do jeito que você está fazendo, não funciona. Então, faça o que funciona. E o nosso Deus é tão bom que Ele deixou para nós a palavra, com todas as instruções necessárias para aquilo que nós precisamos, para o nosso dia a dia, para as nossas necessidades, para você conseguir enfrentar essas dores, como cantamos, essas lutas, como você afirmou, que tem tido, esses momentos, como eu acabei de também declarar aqui, que têm sido desafiadores para nós, mas se nós não tivermos clareza disso, nós vamos sair, queridos, fazendo a coisa do jeito que não funciona. Sem fé, sem confiança, sem perseverança, sem oração, sem dependência, e aí não vai dar certo. Porque quando a palavra de Deus nos orienta que sem Ele nada podemos fazer, é porque não funciona. Com Ele, beleza. Sem Ele, problema. E aí, engraçado que depois que dá o problema sem Ele, para onde você corre? Para Ele. Né? Recentemente, meu filho ministrou aqui, quem estava aí vai lembrar. Ele falou que no momento em que uma coisa estava fluindo e dando certo, ele ficou dando glória a Deus. Obrigado, Senhor, o Senhor está comigo, que bênção, que tremendo, está fluindo, está prosperando. Mas, de repente, o quadro mudou. E ele, que já estava tendo um relacionamento com Deus, começou a questionar ao Senhor. Começou a duvidar daquela situação, do Deus que deu e toma, que faz e desfaz. E naquele momento, depois da peleja, ele confessou aqui, eu não sabia, fiquei sabendo aqui no dia do altar, que foi um aprendizado, e que ele percebeu que ele não tinha pedido permissão a Deus para entrar naquilo. Quantos se lembram? Aqui está dizendo que se nós estamos, né, fazendo a vontade dele, nós vamos alcançar a promessa. Aquele período não era a vontade de Deus para aquilo. Mas como a gente conta com a misericórdia desse Deus bom, generoso, Pai, naquela situação difícil, Ele usou para ensinar, Ele usou para amar, Ele usou para o Rafael crescer, um aprendizado que eu e o Adenilson, como pais, não conseguiríamos, talvez, ensinar. O papai ensinou. Quais são as lições que o seu pai tem te dado? E que você, como filho e filha, tem, de fato, obedecido? Então, queridos, hoje, como eu falei que eu não tenho algo, né, novo, eu quero trazer essa reflexão, mais uma vez, como estímulo, como entusiasmo, porque nesse texto, né, está falando da necessidade que nós temos. E há um texto em Efésios, capítulo 4, vamos lá? Conhecido também, que fala sobre a unidade da fé. E eu vou falar, né, nesse processo meu aqui, sobre a importância da unidade, a importância dessa perseverança na unidade. Efésios 4, 1. Não sei se estão acompanhando ali, mas eu estou com a Sociedade Bíblica aqui, normal. Amém? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente
por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Na criança, no jovem, no adulto, num senhorzinho, num bebê. Um Deus que age e fala e se move em todos, através de todos. Somos um no Senhor. Amém? Ontem teve um encontro aqui maravilhoso. Eu vim no primeiro, vim no segundo, vou pôr número nesse negócio, já quero o terceiro e vamos fazer. E vai virar um grande evento, não só para a comunidade do caminho, restauração e casa dos discípulos. Vai ser um encontro conhecido. Ontem eu senti isso. Porque não é mais um encontro de jovens, encontro de igrejas, encontro de... Foi dito aqui, não sei por quem, que foi chamado e anunciado no convite, louvor e adoração. Nós viemos para adorar, nós viemos para entregar algo ao Senhor, mas nunca que você entrega algo que você fica sem receber. Todos nós recebemos um toque, recebemos a presença, recebemos instrução através do pastor Ricardo, através do Arthur, através dos levitas, Deus conduzindo a igreja como corpo. E no final eu estava compartilhando, tinham algumas pessoas que eu fui cumprimentar, e eu falei, que legal, né, ver esse movimento das 3 comunidades. Aí tinha um rapaz do lado, mas só 3 não, eu não sou lá da casa dos discípulos não. Aí eu falei, ô jovem, de onde você é? Aí ele falou que era da Batista, no Teixeira Dias e tal. Eu falei, mas na verdade, quer saber? Não estou falando aqui de muitas igrejas não, realmente só existe uma. Eu citei os nomes aqui, mas a igreja de Cristo é uma. Nós nos reunimos como família, amém? E para você que está aqui na comunidade com a gente, há pouco tempo, talvez para você é muita informação, muita novidade. Como assim esse negócio de família? Gente, viver em família é tão complicado. Quando mora no lote uma turma, então, né? Quando a família é aquelas briguentas, quando já tiveram problema desde a infância, quando tem problemas graves para resolver, financeiros ou de saúde, tem que estar junto. Sabe aquela coisa de ter que fazer escala de hospital, porque tem alguém internado e você não pode contar com todo mundo, porque um não dá conta, um não resiste, um não tem estrutura, o outro não consegue, não gosta do cheiro. E aí começa problemas de família para cuidar de alguém que deve ser por amor. Obrigada, Tia Lu. Aqui a gente sempre precisa de uma água. Molhar a palavra. A gente precisa, de fato, uns dos outros. E aqui não tem como você entrar nesse lugar sem ouvir um pouquinho, um borbulhozinho sobre isso. Sobre comer junto, estar junto, visitar junto, orar junto. E como, quem me conhece sabe, eu gosto de compartilhar essas coisas. E o meu tipo, né, de ministração sai um pouquinho, um tantão fora do padrão. Eu vou querer a ajuda dos meus irmãos para me ajudar a compartilhar algumas coisas. E o Espírito Santo colocou no meu coração o seguinte, como eu quero falar dessa unidade, dessa família, dessa importância, de te estimular a congregar, de te estimular a perseverar, de te estimular a entender que nós precisamos, olha no Efésios 4:3, nos esforçar para viver em unidade. Então eu quero te incentivar com alguns depoimentos. Vai ser rápido. Pode ter certeza, né? Porque aqui na comunidade, nós temos alguns ministérios que funcionam e que você talvez vem no domingo e não sabe o que está acontecendo. Claro, aí você fala assim, não, André, agora você pegou pesado. Claro, eu escutei o aviso, escutou que tem reunião, que tem oração, que tem... Mas você escuta e se importa? Você escuta e se programa para estar? Você deseja se envolver? Ou você simplesmente acha que está acontecendo e está tudo bem? De fato, está tudo bem. Se eu venho ou não venho, acontece.
Eu já deixei de estar em alguns momentos aqui. Aconteceu um fato interessante. O Doca é um jovem que está caminhando com a gente aqui novamente. Ele veio numa ocasião aqui, num domingo, eu estava viajando, mas o Adenilson estava aqui, e o Rafa também, acho que viu. Aí depois, e ele trabalha de escala, domingo sim, domingo não. E aí, depois, eu vim e ele não veio. E aí eu sabia que ele estava voltando, mas a gente não estava se encontrando. E ele começou a fazer o discipulado, passou ele lá em casa, eu falei, uai, Doca, eu estou querendo te ver. Ele falou, André, eu fui tal dia, você não foi. Aí depois, foram 2 ocasiões que ele veio e eu não vim. Eu falei, não, querido, me perdoa, né? Porque eu senti sua falta. Mas, querido, a presença de Deus vem se você não vier. A comunhão acontece se você não vier. Mas você pede. Sabe aquela festinha de família que acontece? E a pessoa depois te conta, você vê as fotos, você vê a mesa de doces, o bolo. Né? Todo domingo tem festa, todo encontro aqui é uma festa. O rei vem, os anjos vêm, a presença dele vem e ele se manifesta, ele fala, ele ensina, ele corrige. Hoje de manhã nós tivemos uma ministração do curso de membro. E Deus falou conosco de forma tão linda, através do compartilhamento, e agora à noite, quem está aí vai lembrar, confirmou através do louvor esses momentos aqui da Dênia falando sobre adoração e gratidão. É lindo, porque essa obra não é dos pastores, mesmo que eu e o Denilson estejamos aqui há 23 anos, essa obra é do Senhor. Ele faz, Ele cuida de você, Ele te preenche, né? Então acontece aqui um encontro de mulheres. As mulheres estão aí? Faz aquele ru-ru. Maravilha. E esse encontro é só uma vez por mês, né? Acontece reunião de homens, o churrasco dos homens. Aquele encontro que ninguém sabe o que acontece lá. Só sabemos que tem cheiro de carne, mas tudo é segredo. A Denilson chega em casa e eu pergunto, como foi, amor? Eu vejo as fotos que o pessoal posta às vezes. Foi bom. Fulano estava... E como é que... E ele ainda às vezes vira para mim e fala assim, amor, eu estava no churrasco, eu estava na churrasqueira, né? Mas amém. Vocês lembram que houve uma ministração aqui há um tempo atrás, que eu cutuquei e falei, nós estamos precisando fazer encontro de homens? Aí, já fez 1 ano, 2 anos, sei lá, tem encontro de homens. É isso. Deus me chamou para isso, para te cutucar, para te estimular, para te provocar, para te fazer enxergar, para te fazer entrar nessa onda. Acontece reunião de jovens, de adolescentes, reunião de oração, tudo uma bênção. Eu sei que hoje tem pessoas aqui que são constantes, que participam, mas mesmo assim eu quero fortalecer a igreja, edificar a igreja, compartilhando o que tem acontecido. E a primeira pessoa que eu quero chamar para me ajudar aqui é a Vitória. Não vai ter ordem esse negócio não. Vem cá, Vitória. Agora, gente, ou eu desço ou ele sobe, né? Não sei porque eu estou doida para ficar aí perto de você. Você que vai ficar perto de mim, Vitória. Essa princesinha linda de Jesus e do Lucas e da família ali, né? Olha só o que acontece com as conexões quando você... vamos lá. Quando você tem... Olha só, vamos ficar espontâneas aqui, despistadas. Quando você tem a oportunidade de ser um instrumento de Deus na vida de alguém, com um simples convite que você faz. Sabe por que a Vitória está aqui? Essa parte ela nem sabia que eu ia falar, está fluindo? Porque há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, ou 7, sei lá, eu e o Denilson estávamos cuidando da prima dela, lá em Betim. E lá em Betim, naquele momento do compartilhamento, nós convidamos a Tainá para o acampamento. E a Tainá contou para ela que ia ter um acampamento. Tainá foi. Tainá foi no acampamento e levou a prima. A prima gostou da comunidade e está aqui. Mas chegou tímida que dava dó. E Deus começou a mover esse coração. Ela vai falar da reunião de jovens, por isso que eu estou falando essas coisas. Mas aí, querido, sabe o que eu e o Denilson ficamos impressionados? É que a Vitória não perdia um encontro. Se tivesse encontro de manhã, de tarde, de noite, ela estava conosco. E eu, mais velha, vendo ela jovem, achava que ela estava cansada. Mas você vai mesmo? Vou. Você vai voltar? Vou. Mas eu estava muito impressionada. Aquilo trouxe alegria para o nosso coração, não foi, amor? E foi bom. Mas ela vai falar dos jovens.
Boa noite, pessoal. Como a Andrea falou, eu conheci a comunidade através da minha prima mesmo. E eu lembro que quando eu vim aqui, através de um convite da Andrea, depois no domingo, eu saí daqui com a sensação de que eu não queria mais sair daqui, que eu encontrei meu lugar aqui e que eu queria ficar. E, a partir de então, eu comecei a me envolver mais nas programações da igreja. Igual a Andrea falou, tudo que tinha, eu estava lá participando. E uma das coisas que eu participei bastante foi o encontro de jovens, que ainda era o Juninho, que era o líder de jovens, e era na casa dele. Assim, era muito aconchegante, tinha uma galera enorme, e aquilo ali me prendeu. E eu comecei a me sentir em casa, comecei a me sentir que eu estava fazendo parte de uma família. Então, desde então, eu não quis mais sair. E poder estar ali no meio foi decisivo para mim estar aqui, para mim me aproximar mais de Cristo. E foi isso. Fez muita diferença. Os jovens que não fazem parte podem ir, podem ficar à vontade, vocês vão ser muito bem recebidos, vamos ficar muito alegres com a presença de vocês. É isso. Olha que interessante. E a partir de uma participação, ela vem se fortalecendo, ela conheceu o príncipe dela aqui. Talvez, querido, você é instrumento para alguém que está perdido, doido para casar, o noivo está aqui. Ou vice-versa. Alguém que se sente tão sozinho, vem para um encontro de mulheres e encontra um grupo que, opa, me identifiquei aqui. E na oração, então, nem se fala, o fogo cai, a glória manifesta e o negócio é bom demais. Então, agora eu quero chamar alguém que vai representar as mulheres. Vem cá, minha baixinha, linda, Vandinha. Bullying não, mas é guerreira, é guerreira. Aqui na comunidade está uma lindeza, as nossas pequenas. Essa aqui, vamos falar de conexões. Como é que foi o processo da chegada da Vandinha? Luiz Cláudio se converteu, não foi? Não, Simone primeiro? Acho que foi Luiz Cláudio que levou Simone. Shirley, Luiz Cláudio, Simone e depois o restante da família, né? Acho que é isso. É essa a ordem, mas a família move. Olha lá para trás uma família. Cíntia, Cláudio, Lucas, Graciele, Gleison, Laila, Alcione. Uma família só. Sara, irmã da Vitória, Júnior, Mirelle, uma família inteira. E que veio porque esse garotão aqui gostou do negócio das crianças. As crianças pegaram o Lucas. Foi isso. E Deus moveu as coisas. E essa aqui está sempre no Encontro de Mulheres. Ela traz brinde, ela traz convidada, ela participa, ela serve, ela fica na recepção, ela ama. Então, convida as mulheres que não vêm e conta para a gente o que representa o encontro mensal. Só um pouquinho, gente, mas é uma bênção, não é? Boa noite, graça e paz. Então, encontro de mulheres, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu procuro estar em todos mesmo, né? Nem marco nada. Esse mês minha filha, mãe, viaja comigo. Tal. Não, Dia das Mulheres, não vou não. Então, é muito bom. Para começar, a Lu, a Bia fazem com muito carinho. As outras, Eliette, são tantas que não dá nem para falar, né? De tanto amor, de tanta dedicação. E, às vezes, a gente fica até constrangida. No início, eu fiquei constrangida de ver a dedicação que elas fazem, com tanto zelo. E eu falei, não, quero participar disso. O que é que eu posso fazer? Eu não sei cozinhar igual a Lu. Eu não sei, né, igual a Bia. Mas eu vou entrar a vender. Então, vou vender no bazar. Vou vir para o bazar. Então, vim vender no bazar. A Lisa está ali, minha cliente, que fala assim, Vandinha, eu vejo tudo e não acho nada. E você acha para mim, né, Lisa? Então, amados, é um prazer muito grande estar nesse evento das mulheres. Você que não vem, passa a vir. Você que veio poucas vezes, venha mais. E você que tem vindo direto, continue vindo. Tá? Não para não, porque é bênção. Você chega aqui, já é recebida com um cafezinho maravilhoso. Depois vem aquele louvor. Aí nisso a gente mistura as mulheres que a gente não conhece, passa a conhecer. Depois ainda tem a palavra que é abençoada, diretiva naquilo que a gente precisa ouvir.
são preletores, né, Andréia, que vêm de fora e não sabe nada da nossa vida e traz aquilo ali que a gente precisava de ouvir. E ainda tem um lanche no final, sempre tem um caldo, tem um macarrão na chapa. Ainda vou falar do aniversário. Para você que está em casa, ninguém comprou um bolinho, não cantaram parabéns, pode vir. Agora em maio vai comemorar o de maio e o de abril, porque abril não veio. Então quem fez aniversário em abril, ou faz ainda em abril, porque o mês não acabou, pode vir aqui em maio, que vai ter um bolinho feito pelas mãos da Eliette, que é maravilhoso. Fora o sorteio, né? Nós temos irmãs aqui muito abençoadas, que tem uns trabalhos, igual aqui a irmã da Luciana, a Luciane, faz uns panos de prato muito lindo. Ela tem um trabalho de fazer essas capas, né? Ela faz as capinhas, doa com muito amor. Fora os produtos da Natura, do Boticário, que tem. Tem Vale Brinde, esse mês eu ganhei unha, né? Pé e mão aqui da Bia. Tem cabelo da Andréia. Estou aqui fazendo propaganda, tá, gente? Elas pediram. Elas pediram para fazer propaganda, estou fazendo. Então, gente, venham mesmo, venham. Homens, falem com suas mulheres para vir. Se elas esquecerem, lembrem elas de vir. Tragam amigas, traga mãe, traga sogra, traga cunhada, traga vizinha. Tragam todas as mulheres e vão aqui, ó, fortalecer uma a outra, tá bom? Ah, que coisa. Ela falou o que eu ia falar, porque eu fiquei pensando assim, esses tanto de homem que está aqui hoje, parece que ela está fazendo propaganda só para mulher. Você pode realmente, talvez, estar uma amiga de trabalho, está lá chorando, está esquisita. Vira para ela e fala assim, sabia que tem um encontro de mulheres lá na comunidade do Caminho? E eu ouvi falar, você acabou de ouvir agora, que lá é muito legal. Vai lá, o endereço é tal dia. Você vai ser uma arauta do reino. Você vai ser um trombeteiro, você vai ser um instrumento de Deus. E a Wandinha citou sua sogra, sua mãe. É isso, queridos. Não tem como fazer a obra de Deus sozinho, não. E aqui na comunidade do Caminho, infelizmente, nós estamos precisando ser sacudidos. Porque está acontecendo muita coisa boa nesse lugar e nós estamos ficando, retendo aquilo que deve ampliar. Há uma direção de Deus para cada um de nós. Não é só sobre a liderança. É sobre você que está me ouvindo, porque você é chamado. Você é especial. Eu não ouvi ainda a palavra do domingo passado, que eu estava com as crianças. Só sei que teve esse título sobre chamado e que falou sobre identidade. Foi a única coisa que chegou até o meu ouvido no momento. Mas eu tenho certeza que realmente Deus está te chamando para fazer diferença onde você está. Então, convide alguém, se envolva, participa. Né? Ontem nós estávamos, esse final de semana, com meu sogro, lá em Bom Jardim, e na quarta-feira, eu acordei e pensei assim, que vontade de chamar a Cleusa. Cleusa foi uma vez lá, há muitos anos. E aí, convidei, ela ficou super feliz, aceitou o convite. A Dei e o Val tinham combinado, porque o Valdeni e a Denilson iam trabalhar juntos lá. Na hora que a Dei estava indo, no caminho, parece que ela ligou para a dona Délis e avisou, saiu o assunto, e ela resolveu falar com o Valdeni, vamos convidar sua mãe? Ele falou assim, agora? Ela falou, eu estou com vontade. Chamou a dona Délis. Ela falou, minha filha, eu já vou deitar, dorzinha no pé, né, 70, não sei quantos anos. Aí ela, você fica deitada lá? Você descansa lá? E convenceu a dona Délis. Então, o próprio Deus promoveu um encontro para 4 idosos de 70. Dona Délis, senhor Nilson, vovó Cida e Cleusa. Nós presenciamos um momento deles brincando uns com os outros, compartilhando coisas da idade que o jovem, às vezes, não observa, não valoriza, e que é necessário. E essa palavra que está borbulhando aqui no meu coração, é sobre isso, é sobre nós alinharmos as coisas. As tribos que andam juntos, os músicos, os jovens, os adolescentes, os adultos, não tem como, às vezes, uma criança, igual nós temos aqui, esse garotinho, ir conversar com o de 70, e ele vai saber, claro,
E vai ser uma festa, né? Uma criança batendo um papo com um idoso. Tem obras sociais aí que já colocam crianças com idosos porque há uma harmonia entre eles. Mas eu quero dizer que o tempo, a energia para uma criança brincar, para um idoso brincar, não rola. O barulho não dá, não é? Mas como igreja, nós podemos promover esse tipo de coisa. E como família é o que acontece aqui. As mulheres se reúnem juntas, os homens. Hoje a gente está junto, tem encontro de casais. Mas se nós não nos esforçarmos para isso, vai ter aquele dia que você fala assim, não estou afim não, quero ficar sozinho. Não, é só uma vez por mês, mas está cheio de mulher lá. Churrasco, eu faço churrasco com a minha família. Estou afim não. Só, querido, que você vai se distanciando, se distanciando, se distanciando. E qualquer membrozinho do corpo que fica ferido e que é necessário cortar, vamos supor que eu quebrei a pontinha desse dedo e não tratei, e deu aquelas granguenas, aquele trem, que não tem mais sangue circulando, e eu tenho que perder esse dedinho. Ninguém quer perder uma parte do corpo. Mas se você não cuida, não zela, não mantém vivo, uma hora esfria, morre, né? Só há vida no corpo. Uma canção daquele moço bonito ali, que é assim, olha, receba, irmão, a seiva da vida, receba o perdão, a alegria e o amor. Quero ver você caminhar na vitória e para sempre crescendo em Jesus. Vida plena Ele quer te dar, nossa herança, vamos conquistar. Irmão, teus caminhos serão de vitória, nele nós temos uma aliança, nossa comunhão é a chave do fluir, e na vida de Deus vamos sempre existir. A seiva da vida, a força está no corpo de Cristo. Você se fortalece. Você é corrigido? Aqui, muito. É instruído, é confrontado. Hoje a Isabel falou assim, ganhei um couro. Saiu do culto e saiu sorrindo, isso é que é bom. Eu levei uma surra aqui hoje. E eu estava ministrando sem saber de nada que estava acontecendo. Mas a gente estava ganhando, a espada de Deus era assim, ó, com todos, não estava só na minha mão, não. Era o Senhor nos alinhando com um propósito para sermos igreja. Porque ser igreja é estar disposto a manifestar o Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Você está gostando de ser estimulado e desafiado aí? Tá bom? Vamos continuar? Para continuar, eu quero chamar a Tainá, porque aqui acontece uma reunião de adolescentes que é muito legal. Ela nem vai precisar estimular adolescente que não vem, porque eles vão, eles participam. Alguns não vieram hoje no culto, mas eles estão envolvidos. E ela vai me contar, vem cá, princesa, ela vai contar para a gente, nossa, não tem a mãe para ver, não tem a tia D, nem o Tival, eles iam ficar orgulhosos de vê-la aqui, né? Só o Arthur para contar. E ela vai falar o que é para ela participar desse grupo, que ela está aqui desde a infância também, né? E como tem sido, e orientar os pais a colocar os adolescentes online ou na presencial. Já é só presencial? Tem online e presencial. Então vai aí, conta para o pessoal e me atualiza, porque eu não sou adolescente, não estou sabendo. Bom, por um momento a gente participava da célula com os pais, e é engraçado que, vamos botar que a gente ainda não entende muito a linguagem de vocês. Aí, dá para entender, mas às vezes dá uma bugada na cabeça, vamos botar assim.
Aí a célula foi muito bom, por causa que a gente ia comentando as coisas uns com os outros, o que a gente tinha dúvida, a gente podia esclarecer e botando nossas opiniões do que a gente queria saber. E por um tempo eu estava sendo online, só que era meio triste, porque assistir em casa, você tá tipo, você olha para sua cama e você fica, vontade, não abre a câmera, porque não dá vontade. Aí a gente fazia, pelo que eu lembro, 3 online e uma presencial. A presencial era a maravilha, todo mundo se encontrava, falou, não, vamos fazer isso, e sempre tinha dinâmica. A melhor parte é a dinâmica, que a gente exatamente pegava com parte da palavra e fazia algum jogo com isso. E é bom demais que a gente acaba se conhecendo mais ainda, a gente trabalha muito sobre o autoconhecimento, então a gente aprende uns com os outros, às vezes com os defeitos e as nossas qualidades. Que o que a gente mais prioriza ali também é a gente tem que saber nossas qualidades, defeitos, saber identificar aquilo. Então é muito bom. E tipo, eu falo para os pais deixa eu vir um pouquinho mais para cá. Para poder incentivar e botar os filhos nisso, porque é um aprendizado novo e eu acho muito bom. Na minha opinião, é bom demais quando tem essas coisas. E também tendo a tia Deio e tio Val como ajuda é a melhor coisa, né? Eles ensinando pra gente é uma coisa boa demais. Então, tipo, é bom incentivar os filhos a sempre seguirem isso, ainda mais de fazer também amizades. Às vezes a gente não tem intimidade com algum adolescente da igreja, aí a gente tipo começa na célula ainda meio tímida, essas coisas, mas por causa das dinâmicas que a gente tem que trabalhar em equipe, a gente acaba conhecendo mais uns aos outros e acaba criando laços com as pessoas. Então, eu acho muito bom a experiência. Você acha? Eu tenho certeza. Ô, gente, pode rir, mas eu me senti convidada. Eu vou falar que eu quero participar da reunião de adolescentes. Eu vou falar com a tia D para fazer um encontro, sei lá, faz um presencial aqui. Nós somos a plateia da célula de adolescentes, a gente quer assistir, a gente quer participar, sei lá. Surgiu uma ideia, Tainá, seu depoimento foi muito bom, muito bom. E é isso, olha, papai, mamãe, adulto que, né, de repente tem aí um sobrinho, convida, para que ele se envolva. Você pode fazer essa conexão aí para a glória do Senhor. Que maravilha. Tem mais alguém que eu preciso chamar aqui? Mas foi o seguinte, agora vai ser 2 espontâneos aqui que eu vou precisar. Vamos ver quem vai ser o corajoso. Porque 2 pessoas que eu convidei por razões, né, maiores não estão aqui. Em relação às crianças, elas mesmas não podem falar porque está acontecendo um encontro lá em cima. Mas os papais podem falar para compartilhar o que acontece no ministério que a sua criança gosta de participar. De repente, Tiago, Eloá, Tiago e Pri, um dos 2 vir aqui falar, porque é o que eu estou vendo mais aqui, né, da participação. Sabrina, ultimamente, já tem tido oportunidade de falar. E se não for um dos 2, alguém, para falar o que você vê, né, por exemplo, na vida do filho. Ou Graciele quer falar sobre a Rebeca. Um papai e mamãe aí, ó. Ela está abaixando a cabecinha ali. Vem cá. Ô, Gra, é maravilhoso te ouvir. Gra, vem cá. Votação. Priscila ou Graciele? Graciele. Então vai ser para o ímpar. Quem? Não, a Dênia sempre fala também sobre a Giovana. Ela falou outro dia mesmo. Parou. Vem não? Vem. Pronto. Ô, gente, e vai ser uma alegria para me ouvir, porque eu sou professora da filhinha dela e é uma maravilha. Vou falar do nome semana passada. Olha o que essa mãe ensinou para a filha com o nome Rebeca, que só tem um C. A tia Andréia foi escrever o nome, escreveu com 2 C.
Aí ela falou, meu nome é com um C só. Eu falei, desculpa, eu errei, eu conserto. Mas era de caneta, eu consertei hoje. Levei para casa, passei corretivo e arrumei. Ela falou, mas a minha mãe fala que só eu que tenho Rebeca com um C. Eu sou única, eu sou especial, eu sou a única. Aí a mãe fez ela se sentir a princesa da Rebeca com uma letra C. Isso mesmo. Fala lá, do departamento infantil, que representa e convidando os pais. Ai, Jesus amado. Você vem também, tá? Que aí você complementa. Então, é porque muitos pais acham que as crianças sobem lá para cima para brincar, para passar o tempo para a gente, né, aproveitar o culto e não atrapalhar aqui o culto. Mas eles têm um material, eles têm uma dinâmica, né, é tudo bem estruturado. E eu falo da minha filha, a Rebeca, ela tem 7 anos, né, então ela já é essa convicção toda, né? Mas ela aprende muito, e ela chega lá em casa, ela conta, né, que ela aprendeu e fica me perguntando. E eu reparei assim que o tempo, né, que agora ela está lá, ela fala muito assim, mãe, quando a gente for para o céu, lá no céu tem pé de que, né, assim, de manga, é manga? Pé de manga, porque minha tia falou que quer chupar manga com Deus. Aí ela fica, o dia inteiro, ela fica perguntando, mãe, Deus faz não sei o que lá, ela fica o tempo todo perguntando, porque como é levantado na salinha, né, fica os questionamentos, e aí a mãe que tem que responder, né. Aí, mas vale muito a pena, assim, porque não é um passatempo. Da mesma forma que a gente tem alimentado aqui embaixo, nossos filhos também estão sendo alimentados lá em cima. Os adolescentes, eu tenho tudo, né? Tem criança, tem adolescente, pré-adolescente, e tem um monte de filho, sobrinho, tem de tudo aqui na igreja. Mas eu vejo assim que cada etapa, todos eles estão sendo alimentados da maneira que precisa ser e estão crescendo. E é o que importa, né? A gente vê assim, um filho, quando não dá para vir no culto, aí já fica, mas eu quero ir, e brigando, porque sabe que é aqui, que é um lugar melhor de estar. Fala dos seus que gostam de ficar depois do culto. Pois hoje eu estou com uma filha lá em casa, passando mal, com febrão o dia inteiro, aí a Mirelle já, mãe, nós vamos na igreja, né? Vamos, Mirelle, vou ver se seu pai fica... Ô, pai, você fica com a Laura para minha mãe levar a gente para a igreja. Aí chega aqui, não pode ir embora, não. Vamos embora? Não, mãe, mas ainda está cheio de gente. Aí eu tenho que ficar lá esperando todo mundo ir embora. E na hora que quase todo mundo foi, está quase fechando a janela, a porta. Aí eu, podemos ir agora? Aí agora pode. Mas é quase fechando a igreja. Eu abro e fecho a igreja. Mas para mim, assim, é um prazer, porque... eu acompanho pessoas que os filhos não têm uma paixão por estar na igreja, por estar seguindo a Deus. E eu gasto meu tempo, todo mundo sabe a loucura que é a minha vida, a loucura a correria que é, mas eu trago no ensaio, levo em célula. E eu acho que esse tempo que eu estou gastando, eu estou investindo nas minhas filhas. E eu sei que esse fruto vai ser colhido. E vai ser um fruto... prazeroso, porque eu vou ver elas, eu vejo já, né, elas servindo a Deus, elas fazendo as coisas para Deus, igual meu pai me ensinou meus irmãos, e para mim é gratificante demais. Então, se você tem seu filho, leva lá para cima, lá é muito bom, ele vai aprender, o adolescente, jovem, a senhora, o senhor, todo mundo. Ô, gente, Deus ama... Como é que esse garotinho chama? Enzo. Ô, Enzo, Deus te ama tanto que preparou um culto especial para te falar como que é bom ficar lá, né? Domingo que vem você vai subir? Hã? Eu acho que você vai querer ir para lá. Olha, o pessoal grande está querendo ir para lá. Você pode, eu não posso. Né? Depois você vai lá, Enzo. Muito legal lá, tá bom? Gente, deixa eu ver como é que está aqui o nosso... Eu acho que dá para... Você vai conseguir resumir, Pri? Vem falar, ou o Tiago, completar, porque acho que ficou um clima como se as duas fossem falar.
o que não consegui programar, né? Seria a Gisele, que a Valentina e a Maria Alice também amam a escolinha, mas elas estão passando mal hoje. A Gisele estaria aqui. E a Eloá, hoje, quando eu vi o vídeo, olhei para a Eloá e falei, meu Deus, Eloá cresceu, né? Que delícia. E esse investimento, queridos, de tempo, por exemplo, imagina o combustível que a Graciele gasta para vir na terça, na quarta, no domingo, e fazer essa coisa, né, para estar envolvendo as meninas, fora a rotina do dia a dia. E o Senhor sempre honra. E com isso, a Graciele, pelo jeito, está na reunião de adolescentes, né, princesa? Você pode. Ela vai levar, eu estou achando que ela está lá na reunião de adolescentes. Mas vamos ouvir aqui, porque ela também investe, o Tiago também, sai lá do Tupi, traz a criança na terça, aproveita e fica para a oração, que daqui a pouco a gente vai falar, né? Então, fala o que é para Eloá estar lá, né, com a turma, e para vocês, pais, que podem confiar e descansar, né? Então, a gente fica da mesma forma. Hoje mesmo, o Tiago estava fazendo uma prova, chegamos aqui, já era mais de 7, ela, mãe, a gente vai no culto, né? Não, mãe, não dá, porque, olha, domingo passado a gente já não pôde vir. Então, para ela, é uma alegria, um alimento, já teve experiências marcantes com o Senhor. Uma delas, inclusive, a gente sempre conversava sobre batismo, né, sobre ela, desde, né, gente, filho de crente, né? Então, assim, desde sempre a gente lia, tinha devocionais com ela e tal. E ela, no entendimento dela, ela sempre se posicionou em Deus e a vida dela pertencia ao Senhor. E ela não entendia essa questão do batismo. E eu falava, não, muito nova, um belo dia ela vai entender sobre isso e tal. E a experiência, uma das experiências que ela teve mais forte, vou falar assim, que envolveu as emoções dela, foi numa salinha, onde ela foi marcada por Deus. E eu lembro de eu entrar, ela assim, minha cara, né, gente? Mas como você sempre sabe, não é aquela coisa de ficar, não é tão falante assim. E aí ela entrou, eu entrei no carro depois do culto, ela, mãe, eu preciso falar uma coisa com você. Eu pensei, alguma coisa assim, de muito extraordinária aconteceu. Ela, mãe, eu preciso falar porque aconteceu algo comigo na salinha e a tia Meire estava ministrando. Acho que a pastora Si estava junto no dia, né, Si? Mas, mãe, eu não sabia explicar, mas eu sentia uma alegria tão grande, mas eu não conseguia parar de chorar. E, mãe, Deus entrou no meu coração. Eu quero batizar. Tem 2 anos isso. Então, ela tinha de 8 para 9 anos. Hoje ela tem 10. E eu fiquei assim... eu falei assim, ai, minha filha, então... Conversa com a tia André, vou conversar com a tia Meire. Ele falou assim, mãe, eu sei que Deus marcou minha vida e Ele entrou no meu coração nesse dia. Ela já tinha feito orações, como eu brinquei aqui, né? A gente ora com a criança desde sempre, sempre trabalhando isso. Mas foi ali. E até hoje é assim. Ela fica muito maravilhada com aquilo que ela aprende, com o entendimento que ela tem. Então, invista. Pode parecer... como a Graça falou aqui, não está matando o tempo. Eles não estão matando o tempo lá em cima. Eles são a igreja de agora. E eles estão sendo tratados como a igreja de agora. Com todo o cuidado, com toda a intercessão. Com todo, sabe, há todo um preparo e uma oração e um investimento desse ministério. Eu sou muito grata a Deus por esse investimento, por essa semeadura. Então, é isso. Glória a Deus. O Senhor é bom. Que tremendo. Como um intervalo desses depoimentos, eu quero te incentivar agora sobre o acampamento. Porque, olha, quando o Eldson falou assim, não, André, o preço aumentou, vai ser 200. Na hora eu lembrei, em junho tem um de 300, em outubro tem um de 500. Por quê? No mesmo lugar, com esse diferencial. Um é de mulheres. Vai ter mimo, vai ter outras coisas, acrescentaram roupa de cama, você não precisa levar, R$500. É investimento. Uma mulher está descansando sexta, sábado e domingo, é um spa.
Quem puder ir, se eu tiver o dinheiro, eu te dou o contato e, ó, bora lá. Vai ser um desafio, vou ter que trabalhar demais se eu quiser ir em 3 encontros esse ano. Mas, queridos, quando você pensa em R$ 200, não vou ficar te cutucando, mas só para você refletir um pouquinho. Pensa se você não gasta R$ 200 com sapato, sandália, churrasco, pizza, passeio, futebol, estádio, música, seu Spotify, suas coisas, que você quer sempre melhorzinho, seus cronogramas de cabelo, suas unhas. Você gasta, você investe. 3 dias, família, almoçar, jantar, tomar café, eles fazem pão lá na hora. É tudo bom, é tudo gostoso, é tudo maravilhoso, e a comunhão não tem preço, a unção não tem preço, o que recebemos de Deus não tem preço, é maravilhoso. Então, se o Espírito Santo te direcionar, não resista. Se você tiver algum problema, procure a gente. Não, eu não consigo dormir perto dos outros, eu ronco, nós vamos tentar te ajudar. Não, eu tenho que levar meu filho que faz o seu... Nós vamos tentar conversar. Uma vez a Bá foi para o acampamento, levou o peixinho dela. Não foi, Bá? É sério? Ela falou, eu tenho que levar o Juninho. Chamava Juninho. E ela levou o peixinho dela e cuidou do peixinho dela no acampamento. Nós já fomos com pessoas, como é que eu vou fazer o ronco demais? A gente arrumou um jeito de ficar sozinho, ou então alguém que ia suportar o ronco. Mas lá tem suíte, 20. Quem der o nome primeiro vai para a suíte. Eu vou falar para você uma coisa assim, diferenciada. É só R$ 200. Eu estou conseguindo ver como uma coisa tão preciosa, mas tão preciosa, que eu estou pensando assim, é só R$ 200. Porque uma conta no restaurante não fica, às vezes, com a sua família em menos de R$ 200. Uma roupa que você quer e uma bolsa que você, às vezes, investe nela, vai sair caro. E você vai sair de lá marcado. Muda a sua agenda, você trabalha, né, você é empreendedor, troca, conversa, muda a sua agenda. O Filho Amada foi assim, Deus moveu corações aí, Deus abençoou e pessoas foram marcadas por Deus. Amém? Eu precisava falar disso porque está chegando. Se você não fizer parcelado, depois você vai ficar com dúvida. Entra nisso aí. Amém? O outro que vai ser espontâneo e precisar, você já deve estar sentindo cheiro de churrasco na área, é dos homens, porque seria o Val. E à tarde ele me ligou, André, não posso falar. E não consegui chamar na última hora. Então tem aqui, eu sei que participa, o líder, o churrasqueiro, né? Quem mais? Tem uns homens aí que eu não sei se vê. O Eldes, você convidar, o Eldes também sempre tem oportunidade, de repente é ele. Quem quer? O Wilson, você tem vindo? Vem, ó, já levantou. Vem cá. Convida esses homens, fala o que representa estar naquela sala agradável, com televisão, com espaço, cantina. Ele vai revelar o segredo. Convida os homens e as mulheres liberem os homens para vir. Então, muito bom estar aqui, né, junto com os meus amigos, homens dessa comunidade, fazendo o que nós gostamos mais de fazer. Conversar, né, para falar um pouco da palavra, e o mais importante, comer um churrasquinho, né? Então, o que eu tenho para falar é isso, é muito bom. Você, homem que não veio ainda, está sendo convidado, me procure aqui no final do culto, eu vou passar o link do grupo para vocês, né? E tem um combinado nesse grupo, né? O que acontece na escolinha durante o churrasco, fica na escolinha durante o churrasco. Esse é o único combinado que nós temos. Então, você que é homem, quer saber o que acontece lá na escolinha, me procure no final do culto, que eu vou passar o link do grupo para você entrar, e no próximo você saberá. Amém? Muito obrigado. Eita, esse falou bonito. Falou bonito. Isso aí. Que maravilha. Então, olha, comunidade do caminho. Tem louvor, adoração, encontro, grupos, famílias, pessoas que se amam, que cuidam umas das outras. Mas nada disso é fácil de fazer, não, queridos.
Nada disso acontece assim de forma simples, mágica. Ah, vamos orar e vai acontecer. Existem resistências malignas, porque o diabo não quer esse tipo de coisa acontecendo. Existem situações adversas, momentos de tristeza, momentos de crítica que um aponta sem dó, um critica sem pensar em tanto que vai doer. Mas nesse processo todo nós somos trabalhados para viver o que está aqui, olha, que nós somos chamados para viver com toda humildade. Pisar no seu pé? Seja humilde. Fomos chamados para viver com mansidão. Vai adiantar você brigar com seu irmão porque ele falou que a carne queimou? Que o bolo estava esquisito dessa vez, o recheio não estava tão bom para você? Vai adiantar você reclamar que a carne lá na hora do churrasco dos homens cortaram o lado errado? Vou falar igual a Denilson falou muitas vezes para mim, que eu cheguei para ele para falar algumas coisas quando a comunidade começou. Amor, está difícil? Pode fazer. Era assim que o meu marido falava comigo, e foi assim que eu aprendi. Pega e faz. Porque ministérios são pessoas. Se tiver para fazer alguma coisa que você está querendo fazer que não existe ainda, não tem. Pode fazer. Porque falar é fácil. E eu ouvi o Rafa falando isso hoje ou ontem. Ele agora lidera, ele agora está envolvido, ele agora sabe. Nem sei sobre o que a gente estava falando, acho que era sobre família mesmo, não era coisa de igreja, não. Falar é fácil. Pega e faz. Ah, é o lanche, cada um tem que trazer alguma coisa. Às vezes a pessoa não quer fazer, não quer comprar, não quer envolver, não quer participar, mas na hora que chega, critica. Né? Então, tudo serve de aprendizado. É família, é igreja. Quando a sua família se reúne para fazer festa de final de ano, você sabe que não é fácil. Mas é uma delícia estar junto. Brincar, ver menino correndo, ganhar presente. Meu irmão veio agora, né, recente. A família se reuniu que parecia festa de confraternização de final de ano. Todo mundo naquele ambiente agradável. Como é que você vai praticar mansidão, longanimidade, amor, tudo que está aqui, se você não se esforçar para isso? Se você não perseverar quando o primeiro problema acontecer? Eu chamei para contar experiências maravilhosas, mas imagina quantas lágrimas a Adê já chorou por causa dos adolescentes. Quantas vezes a tia Lu acordou de madrugada para cobrir as mulheres? Como é, né, desafiador para os homens pensar, tem 30 homens, eles vão chegar, e vem 15, 10, 5. Isso acontece em todos os nossos encontros e movimentos, mas tem alguém perseverando. E para concluir, que está faltando eu me lembrei de como que nasceu o grupo de oração. Zildinha morando no Tupi, comunidade ali. Quem já foi no Tupi sabe que é longe. Depois ali de Cidade Nova, São Gabriel, que é lá de lá, né? Para lá. E Deus começou a mover o coração da Zilda há 23 anos atrás, 20 anos atrás. Denilson, ela sempre foi mulher de oração. Estou querendo começar um grupo de oração na comunidade, você me abençoa? Me apoia? Com certeza, Zilda, que alegria orar, que pastor que não quer ver um povo orando, mas tem um detalhe, tem um se, sabe aquele se que eu falei do início? Tem um se, você vai começar, mas se vierem pessoas, amém, se não vierem, amém também. Se o pessoal começar com você, mas te deixar, você vai perseverar. E ela, eu topo. Gente, eu lembro da Zilda, numa época de Copa do Mundo, tinha uma igrejinha perto da casa dela, no momento de jogo, que todo crente também quer sentar e gritar Brasil. Deus chamou ela para orar, ela tinha uma chave de uma igreja, porque às vezes ela orava aqui, semanalmente, mas o Espírito Santo movia ela para orar lá. E ela ia para a igreja, e eu lembro dessa experiência dela na época de Copa, que o Espírito Santo falou com ela, está todo mundo desatento, disperso, vigia, me ajuda, vai lá, guerreira. E ela falou que bateu aquela tristeza, aquele negócio esquisito no coração dela, que enquanto ela não foi, ela não sossegou. Ouviu a voz e foi orar. E ela perseverou, discipulou Simone. Simone virou a nossa guerreira de oração. Hoje nós temos um grupo enorme aqui.
enorme assim, né? Já tivemos 20, 30, hoje tem 12, 15, 20 também. Eu estou muito feliz que Deus me deu uma estratégia para voltar. Fiquei muito tempo fazendo discipulado nesse horário, agora eu voltei. Estou ajustando ainda, mas tenho vindo e está fluindo. E para falar da oração, vai ser diferente. Você vai ter até a oportunidade de fechar os olhos e ouvir. Porque eu pedi a Pamela para falar. E olha o que é romper, né? E ela falou, André, é muito difícil para mim estar aí. O áudio também é difícil, mas ela conseguiu. Isso é fruto de oração. Porque ela está falando a experiência dela e mostrando a importância de você estar aqui. Talvez você está aqui há 20 anos, você não sabe o que é que acontece numa terça-feira aqui. Vem só de visitante mesmo. Vem para ver. Não tem problema se você vier uma vez e falar assim, aqui não é meu lugar, vou orar em casa mesmo. Mas de repente você vai chegar, o Espírito Santo vai te selar e falar assim, eu quero você aqui para orar junto. Porque não é um lugar, como ela vai citar, que você apenas vem para receber, porque você está com problema, ou você vem para guerrear, porque tem gente que fala assim, eu tenho medo de ir para a reunião de oração, porque o diabo me ataca, né? Eu não posso ir orar não, porque esse negócio é difícil. Eu não tenho estrutura não, tem que jejuar, tem que orar, não posso pecar, não posso errar. Queridos, se você tiver esse medo, a sua vida já é uma batalha o dia inteiro, parece que você está cercado, mas você está guardado, o Senhor peleja as suas lutas por você. E quando a gente vem para a oração, eu já tive experiência de vir assim, detonada fisicamente, cansada, com problemas emocionais, em épocas de muitos problemas familiares, com os casos das minhas irmãs. Às vezes eu vinha de casa com o carro, vinha chorando. Às vezes eu falava com Deus assim, Deus, hoje me deixa ficar quietinha lá, não quero interceder por ninguém, não, eu só quero ir porque eu estou precisando mesmo. E eu sei que o Senhor vai falar comigo. Queridos, eu chegava, e Deus falava, ou então assim chegava, André, ora para fulano ali. Aí eu ia na força do Senhor, diga o fraco, eu sou forte. E quando eu saía da reunião, eu falava que SPA 0800 é esse. Que parecia que eu tinha entrado numa banheira de águas e espumas e não sei nem o que é isso, nunca entrei, mas eu só sei que era muito bom e saía revigorada. Então eu quero te convidar, oração terça-feira, de 8 às 9h30, 9, se passar 10, o Espírito Santo é que manda, mas é um lugar de surpresa. Se você gosta de surpresa, vem para cá. Há 15 dias atrás, eu tive a oportunidade de trazer uma amiga, uma visitante. E até quase a hora de acabar, Deus não tinha falado com ela ainda do jeito que eu achei que Ele tinha que falar, né? Aquele momento. Deus talvez já estava falando desde a hora que a menina chegou. Mas eu queria ver aquele mover profético, né? Ô Espírito Santo, move, Senhor. O Senhor vai fazer, o Senhor vai falar. E aquela trombeteira lá chegou. E como se soubesse de tudo que tinha acontecido naquela terça-feira. Deus usou a pastora Simone para direcionar. Olha, não quer dizer que a Simone é obrigada a ter uma palavra de Deus para você, não. Não gera essa expectativa no seu coração de que a guerreira é ela. Tem muitas pessoas que estão sendo usadas da mesma forma que a Si. O Vitor, a Cris, a Isabel, a Glorinha, a Pamela, a Bia, o Dani, o Juninho. Quem mais? Me ajudei. As meninas de Betim. Abrem a boca e você fala assim, você vai ouvir o áudio da Pamela? E eu que ouço a Pamela ao vivo e a cores? O dia que você vier que você vai falar assim, opa, essa mulher aí que não teve coragem de pegar o microfone, essa trombeta assim, ouvido alinhado com a voz de Deus. Priscila e Tiago também estão sempre aqui, profetizam com unção, autoridade e graça, é o que Deus tem para você. E eu sei que muitos já participaram e estão parados, o Senhor está te chamando para voltar. Não se preocupe se você vai ter que falar, se você vai receber ou se você vai dar, mas venha, você é vaso. E você vai sair revigorado, amém? Feche seus olhos, o áudio vai dar para soltar, agora que eu vou perguntar. Se começar áudio, vocês abaixam, são poucos minutos. Nós vamos ouvir, se você, você vai ouvir a Pamela falando para você o que ela vive e como é bom, e nós vamos encerrar.
Solta o Mas som. o estar na oração ou na intercessão não é só ir para poder pedir, mas entendi que mesmo ao longo dessa caminhada que a gente tem, a oração é de fato uma conexão que a gente tem com Deus. Então Deus está disponível para a gente em todo o tempo. Então é ir com o coração livre para poder de fato dar. Que a gente entende que quando nós estamos disponíveis para o outro, Deus trabalha em função dos nossos também. E é continuar, de fato, intercedendo na esperança de ver grandes transformações na vida do outro. Não é só simplesmente ir pedir, mas, de fato, é sobre isso, romper barreiras em nós mesmos, romper barreiras que um dia talvez foram criadas com palavras que às vezes a gente não entende naquele momento, mas a unidade da oração, ela faz muito. Então, continuar nessa perspectiva de orar é justamente isso. Deus nos deu essa autoridade. Então, nós conseguimos reconhecer que nós temos temores, nós temos preocupações, nós temos inseguranças, mas Ele nos deu a habilidade, né, para poder lhe confiar. E é confiar em Deus que, mediante a isso, mediante aos nossos desafios emocionais, espirituais e até mesmo físico, nós podemos, de fato, romper. A nossa oração tem poder para romper os céus, romper e trazer a existência daquilo que não existe. É, de fato, descansar em Deus é muito desafiador quando você tem algo que está sobre a sua mente o tempo todo. Mas a gente confia na importância de orar, porque a oração, ela protege a nossa casa, a oração protege a vida do outro, a oração tem esse poder de orientar e, de fato, infundir isso em cada área da vida da gente ou da vida do outro, estar, de fato, confiando que somente Deus pode estar intercedendo por nós, trazendo, de fato, essa proteção, trazendo, de fato, essas armas que a gente tem diante de Deus para poder usá-las com sabedoria, para poder enfrentar o que a gente tem nas nossas guerras diárias, nas nossas guerras internas. Foi isso que a oração fez por mim. Eu me disponibilizei para Deus, eu estou disponível para Deus, sempre estive disponível para Deus, e Deus está sempre disponível para mim nos pequenos detalhes. Só Ele conhece, só Ele sabe o que a gente passa, o que eu passei, e é sobre isso. É sobre estar na comunhão e fazer a diferença. Existe uma unção liberada, conjunta. Então, não é só ir na intercessão, é estar disponível para Deus. Enquanto a igreja entender isso como um corpo, acho que nada vai impedir. É sobre isso. É deixar, de fato, Deus tomar essas finalidades e trazer, de fato, habilidades. E a oração, ela tem que ser presente o tempo todo. É mais importante a gente dar, porque a gente recebe em medida sacudida e transbordante. Acho que é sobre isso. Amém. Que lindo. Que delícia ouvir isso. E nós vamos encerrar orando com essa direção, com esse mover que Deus trouxe aqui, né? Eu não sei nem explicar, né? Que ministração é essa que envolve assim, mas é esse o meu propósito. Ver a comunidade do caminho crescendo saudável, crescendo forte. O Senhor já disse que nós precisamos ampliar o espaço dessa tenda. Ele já disse que tem promessas para cumprir. Hoje é fácil falar disso e viver isso, um grupo aqui, um grupo ali, um grupinho ali. Mas imagine se o Senhor traz um sopro aí,
e esse número é dobrado, de 100 para 200, de 200 para 400. Eu sei que hoje a gente suporta isso porque a estrutura é forte, o que Deus fez nesse lugar é forte. Mas esse trabalho não fica sendo fácil se não for ajeitado e organizado, como Deus nos instruiu e nos ordenou agora, no tempo que se chama hoje, nessa estação que estamos vivendo. Amém? Então nós vamos encerrar orando, os jovens e os adolescentes juntos, os homens e as mulheres. Talvez você sabe nem o nome de alguém que vai estar nesse grupo. E hoje você pode se conectar. Na última Santa Ceia, eu fui cear com a Vandinha e com a Lúcia. Vandinha ainda não conhecia a Lúcia. Isso é um problema? Não, isso é normal. Ela mora em Betim. Mas para a Vandinha, que é uma pessoa que super interage, se envolve, ela não fez isso de propósito. Ela não se afastou da Lúcia, mas ela não tinha tido uma oportunidade, porque a Lúcia não vem sempre. É a mãe da Juliana, ela vem na oração. Mas naquela manhã, houve uma aliança entre as duas, na Santa Ceia. Amém? Então hoje, nessa noite, assim como Deus está unindo famílias, unindo grupos, eu descobri que a Carla mora pertinho da minha casa, Marcelo, estão caminhando com a gente há pouco tempo, olha que bênção, são praticamente nossos vizinhos, né? Deus está fazendo uma obra linda no nosso meio, mas nós precisamos nos envolver, perseverar, nos unir e trabalhar por isso, porque aí vai ficar leve, vai ficar gostoso, vai ficar na dependência do Senhor. Se tentar no nosso braço, nós não vamos dar conta. Eu não sei fazer isso, a Denilson não sabe fazer isso. Cuidar de gente, socorro Deus, não é fácil não. Mas na dependência, nós estamos aqui há 23 anos, cuidando de gente, ensinando gente a cuidar de gente. E hoje vocês cuidam de pessoas que eu e o Adenilson não temos acesso. Porque aí tem uma outra coisa que não vai ser falada hoje, que já tem sido falada sempre. Como é que funciona discipulado? Como é que cuida? Como é que ensina? Como é que ensina com a vida? Como é que vive isso? Como é que chama o irmão para comer na sua casa se você está com vergonha de mostrar suas panelas? É rompendo, é desbravando, é acreditando. Ah lá, ó, já vi, rolou, líder de célula. A Lu nem sabia que a Vandinha ia falar sobre as mulheres, hoje elas almoçaram juntos. Fluiu aí, ó. Você quer almoçar na casa do seu irmão? Mas convida ele para almoçar na sua, né? Fique de pé. Descobre aí para onde vão. Os jovens já estão lá atrás, ó. Vai os jovens, os adolescentes para lá. As mulheres ali para perto da mesa do bolo quando tem. Os homens do outro grupo aí. 3 grupões. As crianças já estão lá em cima. Amado, só um encerramento aqui antes, que nós depois não vamos voltar, não. O Juninho teve um compromisso, achamos que ele ia dar o nome para ele, mas dá para mim aqui, direto, né, do dia de lazer, se você vai, por favor, me procure aqui. E que a graça do Senhor Jesus te acompanhe. Você já está despedido quando terminar aí esse momento, né? Vai ser uma bênção.